Olá pessoal, tudo bem? Professor Alexandre Brandão aqui. E hoje, mais uma vez, vamos trazer mais um vídeo, dessa vez uma análise mais detalhada das principais informações sobre esse concurso que estava sendo bem esperado, né? Esse concurso que estava sendo bem comentado, estava aí bastante na mídia, né? Que é o Concurso Nacional Unificado, edição número 2, segunda edição de 2025. Pessoal, agradeço mais uma vez vocês estarem aqui. Quem puder aí curtir esse canal no YouTube, quem quiser também me seguir no Instagram, prof.alexandresbrandão, que a gente vai ter muitas informações para trazer lá e aqui também. Tá joia, pessoal? Então, sem mais delongas, a gente vai trazer informações aqui sobre o CNU 2, né, esse Concurso Nacional Unificado, segunda versão, 2025. Não vou fazer uma análise aqui subjetiva sobre o concurso nacional, né, sobre esse concurso unificado. Isso aí a gente pode fazer em um segundo momento, né, e fica para avaliação de cada um. Nós vamos trazer aqui informações objetivas sobre as principais informações da publicação desse edital, que saiu em edição extraordinária do dia 30 de junho, salvo engano. Tá joia, pessoal? Então, como eu falei, quem puder me segue no Instagram, prof.alexandresbrandão, que a gente vai poder conversar aí bastante sobre esse assunto. Então, pessoal, esse edital aqui eu vou trazer apenas informações sobre o concurso, sobre a parte de comunicação social, tá? Afinal, são 20 vagas da nossa área de comunicação social. Eu vou dizer quais são os órgãos, quais são os cargos, o quantitativo de cargos, né? Quais são a ampla concorrência, quais são, digamos assim, as vagas de cotas, né? A gente tem aí 20 vagas de comunicação social e eu vou trazer a partir de agora, então, quais são cada uma dessas vagas, requisitos e também, o mais importante, as informações detalhadas do edital. Tá joia, pessoal? Então, assim, a gente tem ao todo 20 vagas de comunicação social, espalhado em, salvo engano, 3 órgãos, né? 4 órgãos, que a gente vai trazer a partir de agora. Bacana, pessoal? Então, deixa eu seguir aqui o edital. O primeiro órgão é o Comando da Marinha, né, do Ministério da Defesa. A gente tem que ter a compreensão, pessoal, que esse cargo técnico em comunicação social do Comando da Marinha é um cargo civil, tá, pessoal? Não é um cargo militar. Aqui a gente está estudando para um cargo civil, então aquelas questões de limite de idade, né, e outras questões que são próprias dos cargos civis não se aplicam nesse caso aqui, porque vai ser um cargo que vai trabalhar na área civil do Comando da Marinha do Ministério da Defesa, tá joia, pessoal? Então a gente tem aí 3 vagas, sendo 2 ampla concorrência, tá joia? A gente tem aí 2 amplas concorrência e uma para pessoa negra, bacana. E remuneração de R$ 6.800,69, tá? Tem uma remuneração lá de 5 mil e poucos, mas em pouco tempo você já alcança a remuneração de R$ 6.800. O exercício é em Brasília, muito provavelmente na sede do Ministério da Defesa, tá, joia, pessoal? Então, é bem tranquilo. A formação exigida, o requisito é conclusão do curso de comunicação social nas habilitações de rádio e TV, jornalismo, comunicação digital, editoração, publicidade, propaganda e relações públicas. Então, tá joia, pessoal? Então, tem bastante oportunidades aí, estão sendo contempladas várias habilitações. Aqui a gente tem a rádio e TV, mas também a gente tem um novo curso aí, uma nova habilitação que chama rádio, TV, internet, alguma coisa assim, ou internet, rádio e TV, que eu entendo que também é possível incluir, né? Então, a gente tem rádio e TV, uma habilitação, jornalismo, duas, comunicação digital 3, editoração 4, publicidade 5, relações públicas 6. Então são 6 habilitações na área de comunicação social. Vamos seguir para o próximo cargo, ainda o Comando da Marinha, né? Ministério da Defesa, o código aqui é 2B01B, o código anterior era 2B01A, a remuneração é a mesma, o local de exercício, né, a lotação que é diferente, que vai ser no Rio de Janeiro. E aqui também as vagas são 2 vagas, uma ampla concorrência e uma para pessoa negra. A formação exigida é a mesma. Bacana, pessoal? Então vamos seguir para o próximo. A gente tem a Fundação de Artes, Funarte, né, pessoal? São 3 vagas para técnico em comunicação, sendo 2 ampla concorrência e uma para pessoa negra. A remuneração é a mesma, né, R$ 6.818,69. O local de lotação, o exercício é no Rio de Janeiro, né? Portanto, a mesma lotação anterior que a gente viu aí no Comando da Marinha, né? A formação também exigida, né? O requisito é comunicação social nas áreas de rádio e TV, jornalismo, comunicação digital,
editoração, publicidade, propaganda e relações públicas, exatamente as mesmas habilitações dos slides anteriores. Vamos seguir, pessoal. Agora a imprensa nacional, né, que é campeã de vagas na área de comunicação social, técnico em comunicação social, são 10 vagas, sendo 6 ampla concorrência, uma para pessoa com deficiência e 3 para pessoas negras, né? A remuneração é a mesma. O local de exercício é em Brasília, né? Ali na região do Sudoeste, ou também, para ser mais exato, no CIA, né? No setor de, ou melhor, no SIG, né? No setor de indústrias gráficas, muito próximo ali de onde eu trabalho, na Câmara Legislativa, né, no SIG, setor de indústrias gráficas, onde fica a sede da imprensa nacional. Muito provavelmente você vai ser lotado ali, né? E aí também formação exigida em comunicação social, com habilitação em jornalismo, comunicação digital, editoração, publicidade, propaganda e relações públicas. Joia, pessoal, vamos seguir aí então. Agora a gente tem Ministério da Saúde. São 2 vagas, sendo uma ampla concorrência e uma pessoa negra. Aqui a remuneração é bem melhor, né? Você pode começar a ganhar aí R$ 7.710,83 se você tiver só a graduação, mas pode atingir até R$ 3.126,20 se você tiver doutorado, né? Então, se você tiver especialização, também vai ter um plus aí. Se você tiver mestrado e doutorado, também vai ter esse plus. Então você pode ganhar de 7 a 3 mil reais, dependendo da sua lotação. E a lotação, pessoal, é no Pará, né? Seja na capital, Belém do Pará, ou em Ananindeua, acho que é assim que fala. Os requisitos, pessoal: o diploma exigido é em jornalismo, publicidade, propaganda ou relações públicas. Aqui a gente vê que tem uma limitação aqui para 3 habilitações, né? Jornalismo, publicidade, propaganda e relações públicas ou comunicação social. Sendo que aqui, pessoal, eu entendo que abre um pouco o leque. Então, se você tiver formação em comunicação social, independente da sua habilitação, também entendo que cabe aqui. De qualquer forma, você pode consultar a banca e o órgão para ter certeza sobre isso. Bacana, pessoal. Agora as informações gerais sobre o concurso. A banca é FGV, né? A nossa querida FGV, a temida FGV. Só que, assim, a gente vai ver que, felizmente, não tem língua portuguesa, né, nesse concurso. Felizmente por um lado e infelizmente por outro, né? As provas de língua portuguesa costumam ser bem temidas, né, pela FGV, mas não é o caso desse concurso nacional unificado de 2025. O período de inscrições, pessoal, começa dia 2 de julho e vai até o dia 20 de julho, 20 dias aí para você fazer essa inscrição. Não perca tempo, né? Apesar que o período de isenção vai do dia 2 ao dia 8, poucos dias, né? Menos de uma semana, aí, poucos dias úteis, né, para você fazer a sua inscrição. Então fica ligadinho aí para não perder o período de isenção, se você tiver o direito, né? Agora, se você não tiver o direito de isenção, você vai ter que pagar uma taxa aí de R$ 70. Bacana, pessoal? A prova objetiva é no dia 5 e a prova 5 do 10 e a prova discursiva é no dia 7 do 12. A gente está vendo aí que eles colocaram as datas separadas, né, tanto da prova objetiva como da prova discursiva. E os locais de provas vão ser em 228 cidades espalhadas pelo Brasil, nas 5 regiões do Brasil, né? Esse, aliás, que é o diferencial do CNU, né, de fazer essa prova aí com mais possibilidade das pessoas fazer essa prova, né? Então, uma prova aí mais democrática, né? Ou seja, alcançando boa parte do Brasil, né? Podendo fazer aí o CNU em quase todo o país. Bacana, pessoal? A validade do concurso, pessoal, é de 2 meses, portanto 1 ano, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Então, no máximo 2 anos, tá, joia, pessoal? Eu, particularmente, achei negativa essa informação, né? Eu acho que um concurso dessa magnitude, né, e também esse empenho do governo, o gasto que tem para fazer um concurso dessa magnitude, eu acho que muito pouco tempo de validade desse concurso. Devia ser no mínimo 2, prorrogável por mais 2, pelo menos na minha opinião. Mas a minha opinião não quer dizer nada aqui, né? Então vamos seguir, pessoal. Agora as etapas do CNU 2025, a gente tem uma primeira etapa, que são as provas para você chegar lá, e depois uma segunda etapa, que é um curso de formação após sua aprovação, tá joia, pessoal? Então a gente tem provas objetivas, provas discursivas, a avaliação de títulos também é uma fase, né, dessa primeira etapa, só que nenhum cargo de comunicação social exige avaliação de títulos, né? A gente vai ver lá no edital que tem alguns cargos que exigem avaliação de título, não é o caso dos cargos de comunicação social, mas
uma etapa aí do geral do CNU. E claro, a perícia médica e heteroidentificação, você vai ter que provar aí a cota que você faz parte, seja PCD, pessoa negra, enfim. E curso de formação é posterior, né, um curso que você vai fazer logo após aí a sua aprovação final. Bacana, pessoal, então vamos seguir aqui. Então, como eu já falei, são 228 cidades das 5 regiões, né? Se você quiser saber qual cidade próxima sua que você pode fazer, dá uma olhadinha lá no site da FGV ou no site do governo, né? Do Ministério de Gestão e Inovação, MGI, que você vai encontrar a cidade mais próxima para você fazer. Ou mesmo no dia da inscrição vai aparecer ali as opções que você vai encontrar mais facilmente. Tá joia, pessoal? Então vamos seguir agora para o conteúdo programático, para a prova propriamente dita. Vamos lá, pessoal. Então aqui são 30 questões de conhecimentos gerais, a prova objetiva, e 60 questões de conhecimentos específicos, totalizando 90 questões, né, de A, B, C, D, E, né, de opções de A, E. Diferentemente de outra banca, né, que cobra certo ou errado, é uma opção só, né. Aqui são 5 alternativas possíveis, né, totalizando 90 questões, pessoal. Não são poucas questões, são muitas questões na minha avaliação, né? Deve ser uma prova cansativa, exaustiva, né? Deve ser por isso também que dividiram a prova em 2 dias, né? Um dia de objetivo e outro dia de discursivo, porque 90 questões com 5 opções para ler não é pouca coisa não. Tá joia, pessoal? Então, 30 questões de conhecimentos gerais e 60 de conhecimentos específicos. Bacana, vamos seguir? Pessoal, agora sim o conteúdo programático da prova objetiva, né, conhecimentos gerais, a gente tem aí vários itens, né, é um conteúdo muito denso, é preciso registrar, né, um conteúdo muito pesado, né, não é fácil não. Primeiro item, desafios do Estado de Direito, Democracia e de Cidadania, a gente vê aí muita coisa de direito constitucional, né, relação entre os poderes. Isso aqui é muita questão assim de direito constitucional. Tem outros assuntos também que não fazem parte de direito constitucional, como a efetivação e reparação de direitos humanos, né? Um tópico assim, muito próprio do atual governo, né? Da atual direção do Executivo. Então a gente vê aí formação histórica do Estado de Direito Democrático, Estado Democrático de Direito. Isso aqui também pode ter a ver com direito constitucional. Depois políticas públicas, né? Aqui também já foge de direito constitucional. Ética e integridade, né, um assunto também que costuma ser cobrado em vários concursos, tanto do Judiciário como do Executivo Federal. Ética e integridade também é um assunto aí que a gente está cansado de ver, né? A Lei de Acesso à Informação está aqui em conhecimentos gerais e também está em conhecimentos específicos da parte mais de comunicação, né? Depois a gente tem aí, passamos, né, ética. Item 3, item 4, diversidade e inclusão na sociedade. Aí a gente tem vários tópicos interessantes, né? Esse aqui também não é comum a gente cair em concursos, né? Acho que caiu no concurso anterior do CNU, mas nos demais concursos também não é um assunto muito cobrado, né? Depois a administração pública federal. Aqui também a gente tem um pouco de direito administrativo, a gente tem um pouco de AFO, né? Tá aqui, ó. Planejamento, orçamento e também fundamentos de finanças públicas. Isso aqui também é um pouco de direito constitucional e de AFO, tá joia, pessoal? Então, aqui não tem grande novidade, né? Aqui a gente tem uma mistura de direito constitucional e de direito administrativo. Trabalho e tecnologia, aqui já é um assunto diferente, né? Eu desconfio que não é muito comum também em outros concursos. Temos aqui inteligência artificial, que também é cobrada na parte de comunicação, né? Também tem um item sobre esse assunto, né? Mas aqui também está ligado à inteligência artificial, mais ligada ao trabalho, né? E o setor público, obviamente. Vamos seguindo, pessoal. Então a gente tem esse sexto, né? Trabalho e tecnologia, o quinto é administração pública, e é isso. Agora sim, conhecimentos específicos, né? Desse conteúdo programático da prova objetiva. Pessoal, eixo 1, tá joia? Eixo 1 desse bloco temático 2, né? Cultura e educação. A gente tem aí a Lei de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD. A gente tem também a Lei de Acesso à Informação, como eu falei aqui, está em conhecimentos gerais e agora também em conhecimentos específicos para esse eixo temático 1. Gestão do conhecimento e comunicação. Isso aqui é uma questão também, pessoal, uma parte aqui desse conteúdo é uma parte de gestão de arquivologia, né?
é uma parte que trata desse assunto também. 3.1, Política Nacional de Informação e Comunicação Pública. Isso aqui a gente já está mais acostumado na área de comunicação social. Inteligência Artificial e Ética, né? Comunicação Ética, a gente também tem conteúdo sobre isso daí na parte de comunicação social. Plataformas digitais, mediação tecnológica no serviço público, comunicação governamental e comunicação pública. Isso aqui também, pessoal, a gente já está acostumado. Essa lei 14.129 e o decreto 3.296, pessoal, cuidado com esse decreto aqui, que está desatualizado esse número aqui, tá bom, pessoal? E o Marco Civil na Internet, que teve uma decisão recente também do STF, que altera 2 artigos especificamente desse Marco Civil da Internet, né? Tem uma alteração aí jurisprudencial bem interessante, relevante, que eu acho que provavelmente vai cair, tá, pessoal? Já que é um assunto bem que trata da responsabilidade das redes sociais, né, das plataformas, das grandes plataformas, dos mecanismos de buscas. E política de comunicação social também é um assunto que a gente já trata com alguma frequência. Pessoal, antes que me perguntem, né, já vou dizer aqui agora, o pessoal costuma perguntar se vai ter curso, né? Nós vamos sim apresentar um curso, tá? Um curso aqui pelo Direção Concurso, né? O curso já está até disponível, tá, pessoal? Mas nós vamos atualizar esse curso. Acompanha lá na plataforma Direção Concurso, nos meios de informação do Direção Concurso, que a gente vai atualizar para esse conteúdo programático aqui. Me parece que a parte de comunicação, né, ela está menor do que a gente viu no edital na primeira parte do CNU. Já era pequena e agora diminuiu mais ainda. Bacana, pessoal? Então vamos seguir aqui a nossa análise aqui desse edital. Então tá aí. Agora vamos para o próximo eixo, né? A gente tem aí o eixo temático 2, Políticas Públicas e Educação. É um eixo muito próprio, né, desse bloco, né, desse bloco 2, que trata sobre educação e cultura. E aqui a gente tem políticas públicas de educação, um assunto mais voltado para concursos da área de educação, mas está caindo aqui também, tá, pessoal? Muitos concursos de universidades e institutos federais também cobram algum material disso daqui. Eu mesmo já estudei para um concurso de Instituto Federal e caí LDB, enfim, vários assuntos aqui sobre ciência, tecnologia e educação em geral. Vai, pessoal, então esse é o bloco, esse é o eixo 2, vamos para o eixo 3, Políticas Públicas de Cultura. Também tem a ver com a denominação do bloco, né? Bloco 2, Educação e Cultura, Cultura e Educação. Aqui também é uma parte mais de políticas voltadas para a cultura, também é incomum cair na área de comunicação social. Bacana, pessoal, vamos seguir. Agora o eixo 4, pesquisa, né? Fundamentos metodológicos da pesquisa, pesquisa aplicada para políticas públicas, ciclo de pesquisa e suas etapas. Também é um assunto ética em pesquisa, né, pessoal? Então aqui temos esses 3, 4 tópicos dentro desse eixo temático 4, pesquisa. Bacana, pessoal. Também é um assunto, vamos reconhecer, diferente do que a gente está acostumado nos concursos da área de comunicação social. Os concursos em gerais também a gente não está acostumado com essa matéria. Vamos lá, agora o eixo temático 5, avaliação, análise de indicadores. A gente tem métodos quantitativos e análise de dados e, por fim, não, são só esses 2 temas aqui, esses 2 grandes temas. Tem um aqui interessante, ferramentas de Big Data e base de dados, né? Enfim, a gente tem aí também um outro eixo que foge do que a gente está acostumado, mas também a gente vai ver, pessoal, as diferenças aí de pesos a partir de agora, né? A gente vai ver que para os cargos de comunicação social, obviamente o eixo 1 é o mais cobrado, tem mais peso. Alguns cargos, inclusive, cobra fortemente o eixo 1 e quase nada, dá um peso muito leve para os demais itens, os demais eixos. Então nós vamos ver, então, pessoal, o peso que cada órgão, cada cargo dá para cada um desses eixos. Vamos lá? Então, pessoal, comando da Marinha, né, do Ministério da Defesa, a gente tem o cargo de técnico em comunicação A e o B, um é no DF, salvo engano é o A, e outro é no Rio de Janeiro, salvo engano é o 2. Né? Então aqui, o eixo 1, pessoal, tem um peso 3, o eixo 2 peso 1, o eixo 3 peso 1 também, o eixo 4 peso 3, então aqui a gente está vendo um peso maior no eixo 1 e no eixo 4, né? E um peso médio
no eixo 5, tá joia, pessoal? Para ambos os cargos, tanto no DF como no Rio de Janeiro, a gente está vendo aí esses pesos de 3, 1 e 3, 1, 1, 3 e 2, né? O eixo 1 peso 3, eixo 2 peso 1, eixo 2 peso 1, eixo 3 peso 1, eixo 4 peso 3, eixo 5 peso 2. Então, para o comando da Marinha, o que está valendo mais aqui, né, pessoal, que tem mais peso aqui, a gente vê aqui que é o eixo 1 e o eixo, é o eixo 1 e o eixo 4. Os outros cargos estão dando mais peso, pessoal, para o eixo 1. Nós vamos ver a seguir. Ó, como eu falei aqui, a Funarte, tá, pessoal, no cargo aí de técnico em comunicação, para o eixo 1, tá dando aí o peso 5, né, um peso total, e o eixo 2, peso 1, o eixo 3, peso 2, o eixo 4, peso 1, e o eixo 5, peso 1 também. Então, assim, tá fortemente focado aqui para esse cargo da Funarte de técnico em comunicação no eixo 1. Vamos seguir aqui, imprensa nacional também, né, muito parecido com o anterior, né, imprensa nacional, onde a gente tem 10 vagas no DF, né, onde falei ali no SIG, eixo 1, peso 5, eixo 2, peso 1, eixo 3, peso 1, eixo 4, peso 2, peso aí médio, vamos dizer assim, né, de médio leve, e o eixo 5, peso 1 também. Então, comparado com o anterior, é muito parecido, 5, 1, 2, 1. Só muda aí o eixo 4, peso 2, e o anterior é o eixo 3, peso 2, mas é muito parecido, né? São muito parecidos, porque parecidos pelo peso que está dando para o eixo 1, tá? De gestão do conhecimento e comunicação. Vamos seguir? Agora o Ministério da Saúde, também um peso assim, mais parecido com aquele primeiro do comando da Marinha, né? O cargo de analista de gestão em pesquisa e investigação biomédica, especialidade comunicação social, eixo 1, peso 3, eixo 2, peso 2, eixo 3, peso 1, eixo 4, peso 2 e eixo 5, peso 2, né? Então, assim, tá bem equilibrado, né? Um pouquinho mais pesando a mão no eixo 1, os demais e pesando menos no eixo 3, os demais estão bem equilibrados aí, peso 2 no eixo 2, peso 2 no eixo 4, peso 2 no eixo 5. Bacana, pessoal? Então, agora a prova discursiva, tá, pessoal? A prova discursiva vai ser feita para todos os cargos de nível superior, incluindo aí, obviamente, os cargos de comunicação social. A gente vai ter 2 questões valendo 22 pontos e meios cada uma, totalizando 45 pontos, né? Então, a gente vai ter aí, se a prova objetiva vale 90 pontos, a prova discursiva vale 45 pontos, ou seja, metade da prova objetiva. E antes da prova discursiva, a gente vai ter aí uma tabela, vai ser disponibilizada pela banca uma tabela com as notas mínimas, né, para ver se você passou para a prova discursiva ou não. Bacana, pessoal? Pessoal, antes de a gente encerrar esse slide aqui, eu quero fazer um comentário, tá, pessoal, a respeito do concurso da Ancine, né? O concurso da Ancine aí também a gente viu que teve faz parte aí, né? Tá fazendo parte do edital do CNU, e ele tá em outro bloco, ele não faz parte do bloco de comunicação social, até porque eu vinha falando aqui, pessoal, esse concurso da Ancine, ele não é muito próprio da área de comunicação social, ele é mais ligado às agências regulatórias, né? Tanto também o requisito não exige comunicação social, e ficou muito claro agora nesse edital que nem o conteúdo programático exige comunicação social, é mais próprio mesmo dessa área de agências reguladoras, né? Eu vou mostrar para vocês aqui o edital. Tá aqui, pessoal, o órgão é Ancine, né? Agência Nacional de Cinema, o cargo é especialista em regulação de atividade cinematográfica e audiovisual, são 10 vagas, 6 de ampla concorrência, e 3 de pessoas negras, né? A gente vê aí, pessoal, que o conteúdo programático aqui, vamos ver o conteúdo programático, ele é bem, muito fora assim da nossa área, né? A gente tá fugindo bem. Ó, primeiro a descrição do cargo, né? A gente tem o que faz esse cargo de especialista em regulação de atividade cinematográfica e audiovisual e a formação exigida, né? Ou seja, a formação em qualquer graduação, né? Reconhecida pelo MEC.
um salário aí, uma remuneração boa, né, de mais de 16 mil reais, um subsídio. Mas agora a gente vai ver aqui, pessoal, deixa eu achar aqui o conteúdo programático, que a gente vai ter uma noção, ó, aqui, ó, conhecimentos gerais, se não for igual, se não for parecido, exatamente igual ao do bloco 2, é praticamente igual, né, não li assim detalhadamente, mas me parece que é muito parecido com do bloco 2. Mas agora entrando em conhecimentos específicos, que é o que nos interessa, pessoal, eixo temático 1, desenvolvimento, sustentabilidade e inclusão, a gente tem aqui, ó, pioneiras das teorias do desenvolvimento econômico, teorias do desenvolvimento da Comissão Econômica, Celso Furtado, enfim, um assunto, como o próprio nome diz, mais relacionado à economia, desenvolvimento, né? O eixo temático 2 também, desenvolvimento produtivo e regional do Brasil. Então aqui a gente também mais um aspecto talvez aí da área econômica e de desenvolvimento econômico, né? Eixo temático 3, gestão estratégica, regulação, aqui entrando na finalidade do órgão, né, que é regulação e gestão estratégica, né? Então aqui a gente tem noções de contabilidade, planejamento e gestão estratégica, enfim, uma coisa bem diferente do que a gente está acostumado na área de comunicação social. Desenvolvimento econômico, socioeconômico no Brasil, novamente desenvolvimento socioeconômico, né? Liberalismo econômico, abolição da escravatura, o início do ciclo do desenvolvimento, ditadura, crise financeira, financiarização e, por fim, o eixo temático 5, desigualdade e dinâmica socioeconômica no Brasil. Mais uma vez, uma parte aí de economia, né? É uma economia mais, digamos assim, teórica, né, social, do que o que a gente conhece na área de comunicação social. Tá joia, pessoal? Então a gente vê aí que esse cargo aqui de regulação econômica da Ancine, né, não tem muita ligação, ó, que a gente acha que a regulação da indústria cinematográfica é o mais próximo que a gente pode achar aí de comunicação social, né? E mesmo assim não é um assunto muito cobrado aí na nossa área. Então a gente viu, pessoal, que esse cargo da Ancine, né, ele está no bloco 6, desenvolvimento econômico, ao lado de outras agências, né, Agência Nacional de Petróleo, o Ministério de Gestão, MGI, enfim, está ao lado aí de outros órgãos mais próprios da área, né, de agência de regulação, de gestão, né, do que propriamente, ou mesmo se aqui de pesquisa, ciência e tecnologia, né, do que propriamente da área de comunicação social. Então, pessoal, então vamos voltar aqui para o slide. É isso aí, pessoal, de volta ao slide, pessoal, eu quero então a gente encerrar, já estamos tomando muito tempo essa apresentação, quero encerrar, portanto, a nossa apresentação e me colocar à disposição, pessoal, para a gente trabalhar aqui junto contigo, né, se você quiser debater esse assunto do CNU comigo, né, se você quiser estudar esses assuntos do CNU comigo, né, se preparar para essa prova junto comigo, eu tenho um trabalho de mentoria, você pode me procurar, e também a gente vai estar oferecendo cursos, né, na área, principalmente de comunicação social, especificamente do Direção Concurso, né, através do Direção Concurso a gente vai estar oferecendo as matérias da área de comunicação social, e comigo, se você quiser trabalhar comigo, a gente pode trabalhar aí uma mentoria para você, para te ajudar a se preparar para esse concurso, tá joia, pessoal? Você me procura aqui no YouTube, pode me procurar também no Instagram, prof.alexandre.s.brandão, que a gente vai conversar sobre isso e chegar num bom acordo, tá joia, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado, até a próxima, espero que a gente se encontre em outros momentos também. Até mais.